vai vir um anjo do céu e ele vai juntar todas as aves. E aonde Cristo for passando e matando as pessoas, as nações na época da guerra do Armagedon, o corpo que for caindo, as aves já vão vir atrás comendo elas. Comendo os corpos que estarão caindo. Amém? Então, continuando, versículo de número 29, agora já muda um pouco o cenário. Agora ele vai falar mais para a igreja. Eu queria falar sobre, continuando, né, falando sobre a vinda, ele vai falar assim, ó, e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Nós iremos falar sobre essas nuvens. Essas nuvens aqui é uma nuvem que está desde o princípio. Cristo subiu nela e Cristo descerá sobre essa nuvem. Tá? Essa nuvem aqui sempre é um sinal da vinda de Cristo. Aí ele continua dizendo, né? E com poder e grande glória, ou seja, que é uma vida gloriosa. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então aqui ele finaliza a primeira parte desse sermão profético, irá iniciar agora a segunda parte. Essa segunda parte aqui que iniciará no versículo de número 36, ela vai falar para a igreja. Aí ele vai remeter agora ao último sinal, que é o sinal, a parábola da figueira. Essa parábola da figueira dá muito pano para manga. Para quem estuda, né? Muitos dizem que é Israel, outros dizem que é Israel. Aos judeus, nós iremos responder isso aqui agora, para que não vai dar tempo de nós entrarmos na segunda parte, que é a partir do versículo 36, que fala para a igreja, de maneira específica, não mais para os judeus, mas especificamente para a igreja. Mas nós iremos finalizar aqui com a parábola da figueira. Aí, para finalizar os sinais, ele disse, ó, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam pelos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o quê? O verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Então vamos lá, vamos descobrir agora quem é essa figueira. Certo, irmãos? Essa figueira, primeiro, não é Israel. Não é o povo judeu. Por quê? O que a figueira está anunciando? O verão. Porque, talvez você não está entendendo por que eu afirmar essas coisas. Muitos estudiosos dizem que essa figueira é Israel. E quando visse Israel florescer como nação, então era a figueira que estava apontando que Jesus estava chegando. Mas não é. Jesus falou o seguinte, ó, aprendei esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam pelos e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Lá na Palestina tem muitas figueiras. Então o que Jesus falou? Ó, quando você olhar para a figueira e você vê que seus brotos estão tenos, né? Brota as folhas, porque a folha está anunciando que ali tem já figos, né? E o verão está chegando. Aí Jesus está falando o seguinte: vocês vão olhar para esses sinais. Qual o sinal? O sinal que Jesus falou, não para a figueira. Não olhar para a figueira nenhuma. A figueira anuncia o verão. Jesus está anunciando os sinais. Porque Mateus só fala da figueira. Lucas também escreve esse sermão. E Lucas vai falar das demais aves. As demais árvores. Está lá em Lucas, capítulo de número 21 e versículo de número 29. Vamos ler lá? Lucas 21 também é um sermão profético. Ou seja, são textos sinóticos, semelhantes.
Versículo 29, Lucas 21, 29. Porque assim, para quem fala que a figueira é Israel, quando você olha esse texto aqui, não tem como encaixar Israel aqui. Lucas 21, 29. Diz assim, ó. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Ou seja, se eu disser que a figueira é Israel, e todas essas árvores aqui é o que então? É os judeus, tá? Entende? Porque muitos dizem, ó, essa figueira é Israel, que no dia 14 de maio de 1948, a ONU instituiu Israel como nova nação. Porque desde a diáspora, a dos judeus, até 1948, os judeus não tinham mais um país, uma nação, eles foram dispersos por todo o mundo. Mas uma reunião que aconteceu, né, pela ONU, em 14 de maio de 1948, a ONU instituiu Jerusalém, né, Israel como uma nova nação mundial. Aí muitos teólogos, estudiosos, dizem que essa figueira é Israel que brotou, e então Jesus está próximo de voltar. Mas não encaixa. Entende? Por que eu estou dizendo isso, explicando isso? Algumas coisas que eu estou falando aqui, talvez você não entenda. É porque muitos defendem uma linha que não tem sustentação bíblica. Volte lá para Mateus 24. Mateus 24, versículo 32, ele fala da parábola da figueira. Versículo 33, ele diz assim, ó, igualmente, quando virdes todas essas coisas, que coisas? Os sinais que Jesus falou, saber que está próximo às portas, ou seja, ele está voltando. Aí, versículo de número 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que vê o anticristo entrando no templo, a desolação do templo, sentado no lugar santo, uma perseguição que nunca houve nem haverá. É essa geração, não vai passar, é essa geração. Entende? É essa geração que não vai passar. Porque muitos calcularam e disseram que não vai passar a geração que viu Jerusalém voltar a ser, Israel ser nação novamente. Não é. Se você observar Mateus, é porque não dá tempo de nós ficarmos com muito detalhe. Se você pegar a genealogia do capítulo 1, e as semanas que ele pega, as 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro babilônico, do cativeiro babilônico até Jesus, são gerações de aproximadamente 70 anos. Que ele não conta os ascendentes, ele só conta até os 35, que é a metade. Você vai observar que as gerações que Mateus conta são basicamente geração de 70 anos. Quem calculou 70 anos de quando Jerusalém se tornou nação, deu aonde? Em 2018. Já passou 70 anos. Aí muitos dizem, não, mas o Salmo 92 diz que o homem vive de 70 a 80, o que passa disso é fadiga e dor. Aí calcula até 80. 2028, daqui 3 anos, não encaixa, irmão. Aí muitos querem falar, não, mas é porque uma geração é 100 anos, irmão. Nós não podemos dar data para a vinda de Cristo. Não compete a nós. Agora, a alerta é para quem vê essas coisas, o anticristo sentado lá no terceiro tempo, a tribulação que nunca houve nem haverá. Essa geração não vai passar, não, pode ter certeza. Pode ter certeza. Por quê? Porque foi o próprio Cristo que falou. Amém? Amém. Aí ele diz assim, ó, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Acho que nós podemos encerrar por aqui, né? Não vai dar tempo de continuar, vocês querem que nós... Pastor, eu queria só enfatizar seu ponto de vista a respeito. Sobre essa parada da... Sim, a parábola da figueira. Porque o senhor deu como as pessoas que acreditam, que ele representa Israel, eu queria saber o seu ponto de vista a respeito. A figueira não é Israel. A figueira é apenas uma parábola que Jesus conta para ilustrar que, quando os seus brotos estavam tendo e ela brota a folha,
Isso daí, ou seja, a figueira anunciava o verão. Era isso que ela